Olá, este é o Revista TST com as principais informações da Justiça do Trabalho. Dá uma olhada no que preparamos para a edição de hoje. SBT deve indenizar coreógrafa por comentário depreciativo feito em programa. Durante a programação, o apresentador e dono da emissora reforçou estereótipos de gênero ao fazer comparações entre a profissional e a sucessora na função. Zagueiro Dalton Moreira Neto consegue afastar demissão por justa causa aplicada por ter jogado em campeonato amador. E ainda, filhos de bancária falecida vão receber valores de adesão a plano de demissão voluntária. Você acompanha essas e outras notícias agora no Revista TST. A seção 2 de dissídios individuais concedeu mandado de segurança ao aplicativo 99 para cassar a decisão que havia determinado a realização de perícia técnica no algoritmo do aplicativo da empresa. Daniel Vasques tem mais informações para a gente. Oi, Daniel. Oi, Luana. Oi, Anderson. O colegiado entendeu que esse tipo de perícia tornaria vulnerável a propriedade intelectual e industrial da empresa. O processo teve início com o pedido de um taxista de reconhecimento de vínculo empregatício com a 99. O trabalhador informou que se cadastrou na plataforma em 2017, mas foi bloqueado 3 anos depois. Para confirmar a alegada relação de emprego, o motorista requereu a perícia técnica no algoritmo da empresa. O pedido foi aceito pelo juízo de primeiro grau em Belo Horizonte. A determinação se baseou na ideia de que a definição da natureza da relação entre as partes depende da subordinação e que, no caso, seria necessário a verificação e o exame das formas de gestão algorítmica. A perícia técnica no código-fonte revelaria o contexto em que se dá a relação de trabalho intermediada pela plataforma. Dessa forma, seriam revelados dados como distribuição de chamadas, definição de valores a serem cobrados e repassados, restrições ou preferências no acesso e na distribuição de chamados, com base nas avaliações, na frequência das corridas e nas comunicações entre plataforma e motorista. O juízo de primeiro grau determinou ainda que o processo passasse a tramitar em segredo de justiça. A empresa impetrou mandado de segurança contra a decisão, mas o pedido foi negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais. O TRT entendeu que a medida teria amparo na Lei de Propriedade Industrial. Em recurso ao TST, a 99 sustentou que a perícia implica risco de danos irreparáveis ao segredo empresarial. O relator do caso na seção 2 de dissídios individuais, ministro Dezena da Silva, considerou não ser razoável obrigar a plataforma a revelar dados sigilosos. O ministro destacou ainda que a perícia no algoritmo da 99 tornaria vulnerável a propriedade intelectual e industrial em relação aos pontos de atuação e à identificação das correlações de dados de inteligência utilizados pela empresa. Segundo o relator, essa situação seria irreversível. A decisão foi unânime. Eu volto com vocês no estúdio. Tá certo, Daniel. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. A gente muda de assunto agora para falar que estão abertas as inscrições para o 6º Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros. Com o tema História, Memória e Direitos, o evento vai ocorrer entre os dias 22 e 24 de novembro na sede do TST em Brasília. Para se inscrever, basta apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela. E no dia 24, Anderson, vai ocorrer ainda uma nova edição do projeto Gente que Inspira. Desta vez vão ser homenageados parlamentares negros e negras que fizeram parte da Assembleia Nacional Constituinte de 1988. Entre os nomes estão a deputada federal Benedita da Silva, o senador Paulo Paim e o ex-deputado federal Edmilson Valentim. E vamos fazer uma pausa e no próximo bloco você vai ver, SBT deve indenizar coreógrafa por comentário depreciativo feito em programa. A gente volta em instantes. Voltamos com Revista TST. Vamos agora acompanhar as decisões de destaque das turmas do tribunal. Começamos pela 5ª turma.
O zagueiro Dalton Moreira Neto, que atuou no Esporte Clube Internacional, conseguiu afastar a demissão por justa causa, aplicada por ter jogado em um campeonato amador no interior do Rio Grande do Sul. Uma testemunha confirmou que a participação havia sido autorizada por um diretor do clube. E quem traz os detalhes para a gente é o repórter Pablo Lemos. Oi, Pablo. Oi, Anderson, Luana. O atleta já tinha sido emprestado para outros clubes. Ao receber propostas semelhantes do América de Natal, o Inter submeteu à cessão a quitação de parcelas salariais e de direito de imagem atrasadas, o que não foi aceito pelo jogador. No dia seguinte, ele foi comunicado da dispensa por justa causa por ter participado de um campeonato de várzea sem autorização. Segundo o clube, o atleta teria utilizado um uniforme patrocinado por uma casa de eventos eróticos, o que poderia causar danos à imagem do Inter. Mas uma das testemunhas disse que Dalton Moreira e outros jogadores considerados excluídos tinham obtido autorização para participar desses jogos por estarem perdendo preparação física. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, manteve a sentença que havia revertido a justa causa. Para o regional, a pena foi desmedida em relação à falta cometida. O TRT verificou que o motivo da rescisão foi derrubado pelo depoimento da testemunha. Em relação ao uso de uniforme patrocinado pela Casa Noturna, segundo o regional, essa informação não constou no ato de rescisão. Sendo assim, não poderia ser alegada no processo. No Tribunal Superior do Trabalho, o relator do caso na 5ª turma foi o ministro Douglas Alencar Rodrigues. Ele observou que, diante da fundamentação do TRT e com base na consolidação das leis do trabalho, o caso não se enquadra como incontinência de conduta ou mau procedimento. Diante desse quadro, elidida a razão eleita, indicada para justificar a resolução do contrato, nós não podemos reconhecer transgredidos os artigos 482, letra B da CLT e 35, inciso 2º da Lei Pelé. Por fim, talvez o tema mais interessante, diga respeito ao direito subjetivo à indenização compensatória desportiva, porque o contrato de trabalho entrou em vigor antes do advento da Lei 12.395, que é de 2011, portanto, foi por ela colhido, e a extinção aconteceu, portanto, quando já havia previsão legal de estabelecimento dessa cláusula compensatória desportiva, que é devida ao atleta no contexto de dissolução contratual e motivada antes do termo final, portanto, do contrato, que é por prazo certo. A 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, rejeitou um recurso do Inter. Não é mais possível recorrer. Anderson, Luana, volto com vocês. Obrigado pelas informações, Pablo. Até a próxima. E o SBT foi condenado a indenizar uma coreógrafa por um comentário depreciativo feito durante a programação. Mesmo sem mencionar o nome da trabalhadora, o apresentador e dono da emissora reforçou estereótipos de gênero ao fazer comparações entre ela e a sucessora na função. A decisão da 6ª turma do TST levou em conta o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça. A repórter Michele Chiapa conta essa história pra gente. Oi, Michele. Olá, Luana. A coreógrafa contou que prestou serviços para o SBT durante 11 anos. Pouco tempo após ser dispensada, o dono da emissora, durante um programa ao vivo, a comparou com a nova contratada para a função. Conforme o processo, ele disse que a novata era muito melhor que a anterior, além de ter olhado a recém-contratada de cima a baixo. A coreógrafa descreveu a situação como humilhante e vexatória, já que considerou o comportamento do apresentador discriminatório e abusivo. Segundo a ex-empregada, o vídeo da cena mostrava uma conduta de objetificação do corpo feminino e, como permanecia na página do SBT na época, as ofensas continuavam a ser divulgadas pela internet. Em defesa, a emissora alegou que o fato não teve relevância social nem continha os elementos caracterizadores do dano moral. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo afastou a condenação por dano moral no valor de R$40 mil que havia sido imposta ao SBT em primeiro grau. Para o TRT, a conduta do apresentador não foi considerada grave o suficiente para causar dano efetivo à honra e à imagem da trabalhadora.
O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso na sexta turma, ministro Augusto César, lembrou que em 2021 o Conselho Nacional de Justiça criou protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Seguindo o documento, a Justiça do Trabalho deve analisar e interpretar as normas trabalhistas sob as lentes da perspectiva de gênero como forma de equilibrar as assimetrias da legislação. O colegiado acolheu os argumentos da empregada no sentido de que a fala do apresentador fazia clara menção à beleza e à juventude da nova empregada, atribuindo conotação machista e sexual à função. A sexta turma também verificou que, ao pedir reparação moral, a trabalhadora afirmou que a emissora priorizou a publicidade e a ironia em detrimento da dignidade da pessoa humana. O relator entendeu que a conduta foi um ataque à coreógrafa e que foram reforçados estereótipos. De acordo com o ministro, a Justiça do Trabalho não pode admitir a normalização de condutas abusivas praticadas pelos empregadores contra as empregadas. Ele reforçou que tais comportamentos devem ser não apenas desestimulados, mas duramente combatidos. Por unanimidade, a sexta turma concluiu que a manifestação se deu sob a ótica da objetificação do corpo feminino, reforçando estereótipos de gênero. Assim, o colegiado acolheu o recurso e restabeleceu a sentença, que fixou indenização por dano moral de R$40 mil. O caso transitou em julgado e não cabe mais recurso. Eu volto com você no estúdio. Luana. Tá certo, Michele. Muito obrigada pelas informações e até a próxima. E finalizando o nosso giro, os filhos de uma bancária falecida vão poder receber valores decorrentes de adesão a plano de demissão voluntária. A trabalhadora morreu antes da data acertada para o pagamento de indenização compensatória. A decisão é da terceira turma. A auxiliar de serviços administrativos do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul havia aderido ao plano de demissão voluntária em maio de 2017, mas ela faleceu antes da data combinada para a rescisão contratual e para o pagamento da indenização. Diante disso, os filhos da bancária pediram à Justiça do Trabalho para receber os valores a que a trabalhadora teria direito. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, manteve a sentença que negou o pedido. Segundo o TRT, as condições estabelecidas para o recebimento da indenização prevista no PDV não teriam sido implementadas. Uma cláusula do plano definia que, na época do pagamento, o contrato de trabalho deveria estar vigente, mas isso não ocorreu em razão da morte da empregada. Por isso, a conclusão foi a de que havia apenas uma expectativa de direito que não se cumpriu e não haveria o que ser transmitido aos herdeiros. Os filhos recorreram ao Tribunal Superior do Trabalho. O ministro José Roberto Freire Pimenta, relator do caso na terceira turma, explicou que a previsão normativa de pagamento da indenização compensatória depois da adesão é apenas uma condição suspensiva para o recebimento da parcela, mas não afasta o direito adquirido com a adesão do PDV. Com o reconhecimento do direito dos herdeiros ao recebimento da indenização, a terceira turma determinou o retorno dos autos ao tribunal de origem para continuar o julgamento. O colegiado acompanhou o voto do relator por unanimidade. A defesa do banco entrou com embargos declaratórios. Depois do intervalo, vamos falar de trabalho análogo à escravidão, que é tema do programa Jornada. A gente volta já. O programa Jornada estreou uma nova temporada. O primeiro episódio trouxe informações sobre racismo estrutural na sociedade brasileira. Foi possível fazer uma viagem ao passado para entender como o período escravocrata influencia até hoje as relações de trabalho no Brasil. E já tem novos episódios saindo do forno e vamos conversar agora com a editora e apresentadora do programa, Luma Soares. Oi, Luma, quais são os temas dos próximos episódios? Oi, Anderson. Oi, Luana. Tudo bem? Olá, pessoal. No segundo episódio da 5ª temporada do Jornada, vamos falar sobre trabalho escravo doméstico. Você vai acompanhar histórias de mulheres que tiveram a identidade e a vida destruídas pelo anonimato forçado. O programa traz relatos de vítimas resgatadas de condições degradantes de trabalho, de jornadas exaustivas e de privação da liberdade.
As consequências jurídicas dessas práticas nocivas também serão abordadas no episódio. Esta temporada vai debater ainda um tema que tem gerado muitas discussões: a inteligência artificial. Empresas no mundo inteiro estão de olho nessa tecnologia que, claro, tem impactado o nosso dia a dia e a forma como trabalhamos. Ainda dentro do mundo digital, no quarto e último episódio, falaremos das profissões do futuro. Há muitas atividades surgindo e outras sendo substituídas com o avanço da IA. Estimativas revelam que a inteligência artificial pode afetar mais de 300 milhões de empregos nos próximos anos. Até 2027, pelo menos 23% das profissões devem ser modificadas. Será que a sua é uma delas? Bom, tem muitas pesquisas recentes, entrevistas bem interessantes e eu quero convidar você a acompanhar esta temporada. O primeiro episódio já está disponível no canal oficial do TST no YouTube e também na TV Justiça. Eu te espero, é com vocês, Anderson e Luana. Ok, Luma, muito obrigado. E aí, Luana, ficou curiosa para assistir aos novos episódios do Jornada? Com certeza, Anderson, o programa é sempre muito bem produzido e traz histórias muito emocionantes, né? Para acompanhar todos os episódios, acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/TST. Veja agora outras notícias de destaque na Justiça do Trabalho. A empresa de tecnologia e informações da Previdência Social, Dataprev, e a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Processamento de Dados, Serviços de Informática e Similares, Fenadados, assinaram 3 acordos coletivos de trabalho mediados pelo TST. Os termos se referem ao biênio 2023-2024 e a programas de participação nos lucros ou resultados. O vice-presidente do TST, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, recebeu o presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Márcio Postman, e o assessor especial da presidência do órgão, Denis Marassi Jimenez. O objetivo foi dar início à construção de um canal de cooperação entre as instituições voltado à produção de dados estatísticos sobre o futuro do trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho encerrou o curso Letramento Racial, Reeducar para Construir. Iniciada em agosto, a capacitação busca estimular o combate a atitudes racistas. Na última mesa redonda, os temas abordados foram o racismo recreativo, o racismo na mídia e o racismo religioso. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. A gente se encontra na semana que vem. Tchau!